E aí, galerinha, tudo bom? Meio-dia e 5 pontualmente, direto do trono de Deus. E a gente continua aí falando a respeito da vida de quem? De Ezequiel, esse homem usado por Deus para a glória de Deus, né? Um homem aí que durante 22 anos profetizou no tempo, em um dos tempos, um dos, né, mais difíceis de Israel, no exílio babilônico, aonde o povo havia desobedecido, havia buscado, né, em outros deuses, havia buscado em outras formas aí a glória, né, poder, honra, majestade, e na verdade, acabou alcançando aí é, esse essa correção divina, né, do Senhor. E diz o Senhor na palavra dele para que ele pudesse mostrar ao povo que ele é o verdadeiro Deus a qual eles deveriam ter servido e seguido, né? Inclusive como o Marcelo posicionou ontem, eles eram o povo, o único povo a qual a palavra do Senhor pertencia. E eles abriram mão disso, né? Abriram mão desse amor, ah, dessa exclusividade divina para poder ter glórias, ter honras, ter dinheiro, né? Ter riqueza, ter coisas que na verdade, eles não iriam possuir, só iriam perder a sua alma, né? E eles já eram extremamente abundantes e não enxergavam isso, infelizmente. Seja bem-vinda, Kika, seja bem-vinda, Tereza, que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo, Marcelão aí na área, e a gente começa aí falando sobre Ezequiel, capítulo 12, né, Marcelão? Capítulo 12, capítulo 12. Você não tá sem som, não, porque o áudio aí da música tá saindo aqui. Então, sem gracinhas, por favor, vamos, que Deus nos abençoe. É, né, engraçadinho? Eu vou pegar, enquanto você lê aí, ou fala alguma coisa, fala bom dia, boa tarde, boa noite para essa galera Boa tarde, pessoal. abençoada. Estamos juntos Eu do vou pegar um trem aqui. trono. Como Claudinha falou, ontem foi punk, hoje será mais ainda. Amanhã vai ser extraordinário. Presta atenção que amanhã o capítulo tá tops. Tops. Vamos nessa? Capítulo 12 de Ezequiel. Eu vou do 1 ao 20 dizendo o seguinte: A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, profetize contra os profetas de Israel. Não, isso aqui é o 13, eu vou pro 12. Eu vou do 1 ao 20, agora sim. O profeta descreve o Tá querendo cativeiro pular. conforme Deus mostrou para ele. Pois é, filho do homem, a palavra veio, é porque é igual. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo, e todas as vezes lembre que Ezequiel, ele estava fadado a só conseguir falar quando Deus desenrolasse a língua dele e ele conseguisse falar. Filho do homem, você mora no Ai, meio da casa posso falar uma rebelde coisa que antes de tem você olhos. falar isso? Ô, Senhor, me dá essa bênção, porque aí eu não vou falar demais, só vou falar aquilo que o Senhor quer que eu fale mesmo 24 horas por dia. Me dá essa bênção, me dá essa bênção. E então, filho do homem, você mora no meio da casa rebelde que tem olhos para ver e não vê, que tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Filho do homem. E ele vai explicar amanhã por que que essa casa rebelde se transformou em rebelde. Eu fiquei impressionado. Filho do homem, prepare a bagagem do exílio e durante o dia. Não, prepare a bagagem de exílio e durante o dia. À vista deles, vá para o exílio. Do lugar de onde você está, vá para outro lugar, à vista deles. Talvez eles entendam, embora seja casa rebelde. À vista deles, durante o dia, traga para fora a sua bagagem, tem algumas versões que falam a sua mobília de exílio. Depois Suas à tarde, riquezas também. saia à vista deles, como se estivesse indo para o exílio.
Abra um buraco na parede à vista deles e saia por ali. À vista deles, ponha a bagagem nos ombros e saia com ela quando já for escuro. Cubra o rosto para que você não possa ver o chão, porque eu fiz de você um sinal para a casa de Israel. Como me foi ordenado, assim eu fiz de dia, levei para fora a minha bagagem de exílio. Depois à tarde, com as minhas mãos, abri um buraco na parede. Bagagem de exílio. Deixa eu anotar isso aqui. Bagagem de exílio. Abri um buraco na parede. Saí quando já era escuro, levando nos ombros a bagagem à vista deles. Pela manhã, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, a casa de Israel, aquela casa rebelde, não lhe perguntou o que você estava fazendo? Pois diga-lhes assim, diz o Senhor Deus. E esta sentença refere-se ao que governa em Jerusalém e a toda a casa de Israel que está no meio dela. Diga: eu sou um sinal para vocês. Como eu fiz, assim será feito com eles. Irão para o exílio, para o cativeiro. O príncipe que está no meio deles levará nos ombros a bagagem, e no escuro sairá, abrirá um buraco na parede para sair por ele. Cobrirá o rosto para que os seus olhos não vejam o chão. Também estenderei a minha rede sobre ele, e será apanhado nas minhas malhas. Eu o levarei para a Babilônia, a terra dos caldeus, mas ele não o verá, ainda que venha a morrer ali. Espalharei aos quatro ventos todos os que para o ajudarem estão ao redor dele, e todas as suas tropas. Irei atrás deles com a espada na mão. Saberão que eu sou o Senhor, quando eu dispersar entre as nações e os espalhar por outras terras. Deixarei que alguns poucos escapem da espada, da fome e da peste, para que publiquem todas as suas coisas abomináveis entre as nações, para onde forem, e saberão que eu sou o Senhor. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: até qual, Jesus? Era até o 13, 20. mas você Até foi, o vai. 20. Não, até o 20. Filho do homem, você. Até o final, 20 não, é isso mesmo. Filho Não. do homem, você comerá o seu pão com tremor e beberá a sua água com estremecimento e ansiedade. E você dirá ao povo da terra: Assim diz o Senhor Deus a respeito dos moradores de Jerusalém na terra de Israel. Eles comerão o seu pão com ansiedade, beberão a sua água com espanto, porque a terra deles será despojada de tudo o que contém por causa da violência de todos os que nela habitam. As cidades habitadas cairão em ruínas, e a terra se tornará em desolação, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Né? Você quer começar? Pode mandar lá. Pode começar, eu deixo. Sério? Eu deixo, eu sou generosa. Então tá bom. Se você não quiser começar, eu começo. Filho do homem, você mora no meio de casa rebelde, e tem olhos para ver e não vê, tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. E além de ser verdadeiramente rebelde, quando que eu tenho olhos e não vejo, tenho ouvidos, mas não ouço? Quando eu verdadeiramente não tenho sintonia, quando eu verdadeiramente não tenho Comunhão. comunhão. E aí eu não sei nem quando Deus está próximo a mim. Eu não sei nem quando Deus está verdadeiramente próximo a mim, fazendo o que eu deixando de fazer. E aí ele diz assim, ó, 18 e 19. Diferente de Jó, né, Marcelo? Que Jó, ele sabia que Deus estava próximo, ele sabia que Deus estava ali,
Só que ele não conseguia perceber que Deus estava falando com ele achava que Deus estava em silêncio. Mas o Espírito Santo de Deus toda hora dava uma cutucada nele ali, né? É, fiz uma prova da faculdade hoje, Jó me salvou. É, É exatamente isso mesmo. Exatamente isso mesmo. E aí, quando ele vai lá no 11, diga: Eu sou um sinal para vocês. Como eu fiz, assim será feito com eles. E irão para o exílio, para o cativeiro. Ele está dizendo que ele irá e vai levar no escuro. Sabe o que que isso significa? Significa escravidão. Está conseguindo perceber isso, Cláudia? É escravidão. Sabe como quando você é sequestrado? Quando você é sequestrado, as coisas acontecem no escuro, te colocam um capuz, você não percebe. E aí, quando você não percebe, você está sendo levado mesmo sem ver, sem saber, né? E aí ele diz assim: quando isso acontecer, no meio da parada, eu vou fazer correr atrás de vocês como espada. Eu vou correr atrás de vocês como espada. Alguns, e como ele falou lá no início, morrerão de peste, outros de fome, e outros serão. E alguns que escaparem serão espalhados pelas nações. E aí, quando ele fala bagagem de exílio, quando você está sendo preso, meu pai foi preso algumas vezes na Marinha. Às vezes só chegava a notícia lá em casa seja assim, bem-vinda, Thay. só chegava uma notícia assim, sabe, Cláudio? Um recadinho dele mesmo, de alguma coisa que ele fez e que foi de encontro o que eram as normas da Marinha. E aí, com os itens básicos e necessários que precisava ser separado para ele poder ficar lá 10 dias enclausurado e preso na Marinha. Então, tipo, era pasta de dente, escova de dente, sabonete, sabe, itens básicos. Quando ele fala sobre bagagem de exílio, é exatamente isso. São os itens básicos de prisão, de escravidão. Lembrando-se que depois disso não se tem mais sábado, né? Não se tem mais sábado. Escravo é escravo, trabalha de segunda a segunda, da hora que o sol nasce, antes do sol nascer e até depois dele se pôr. Então, e não tinha o dia do Senhor, não aquele dia do Senhor que você falou naquele dia e que nós vamos falar sobre ele amanhã, mas o dia do Senhor como descanso. O dia do Senhor como. Como descanso no Senhor, né? As Exatamente. pessoas entenderam de maneira errada, né? Mas enfim. Exatamente. Então, quando ele pega e fala sobre isso, aí ele vai lá no 18 e 19, eu acho extraordinário. Filho do homem, você comerá o seu pão com tremor, beberá a sua água com estremecimento e ansiedade. Você dirá ao povo da terra: Assim diz o Senhor Deus a respeito dos moradores de Jerusalém, da terra de Israel. Eles comerão o seu pão com ansiedade e beberão a sua água com espanto, porque a terra deles será despojada, e tudo o que contém, por causa da violência de todos os que nela habitam. Ou seja, você só vai ter realmente bagagem de exílio. É só o necessário, provavelmente a roupa do corpo e um negócio para você talvez fazer um asseio. Tá entendendo? Não vai levar suas riquezas, não vai levar os seus ouros, as suas pratas, não terá mais nada a não ser Seja isso. bem-vinda, Cris. Beto, seja E ele bem-vindo. vai comer com ansiedade e vai beber com ansiedade. Ansiedade é preocupação, é foco no futuro, de duas formas. É foco no futuro, não vejo solução, me lasquei, e aí eu fico focado no futuro com espanto e preocupação, que é essa que ele está dizendo aqui, por isso gera ansiedade, e aí eu fico me tremendo, agora lascou, agora já era, agora me lasquei. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Ou quando você já sabe o que vai acontecer lá no futuro, você não consegue focar aqui no presente e você se perde lá e fica, ai, por que que tem que chegar logo? Tem que chegar logo, tem que chegar logo, tem que chegar logo. Por que que não chega isso logo? Por que que não chega isso logo? Por que que não chega isso logo?
E aí você não foca no que você tem que fazer hoje, e quanto menos você foca no que você tem que fazer hoje, esse futuro, entre aspas, não chega. Chega. Porque você sabe onde vai chegar, mas você precisa agir hoje para chegar lá. E agora, no caso do povo de Israel, a ansiedade é lasquei, É não sei medo. nem para onde ir mais. Exatamente. Ansiedade é Porque uma mesmo que ansiedade de Deus medo. tenha falado com eles lá em Isaías, que ia refazer todo o povo, eu estou lendo Isaías e é muito legal. E aí É ele ia muito legal. refazer todo o povo, ainda assim, olha só, presta atenção, ainda assim, eles não sabiam quando ia acontecer, como ia acontecer, E se quem vai, né? realmente ia acontecer, porque existia uma incredulidade em relação a isso, e a gente entende essa incredulidade porque ele falou ontem assim: ah, porque o povo diz que eu não sou o Deus deles, porque as coisas não acontecem, porque eles pedem e as coisas não acontecem. E a gente vai entender que o problema também estava nos profetas e neles. Quando que a gente vai entender? Amanhã, porque eu não vou dar spoiler. Não vou dar spoiler. Tem um monte de spoiler para dar, não pode não? Então, spoiler amanhã. Amanhã você vai ficar sabendo, porque é impressionante como quando as lideranças, como ele falou ontem, elas são corruptas, elas são corruptivas, porque é diferente de corrupto e corruptivo, e como eu aceito isso. Porque o grande problema disso, e aí a gente vai entender isso em profundidade amanhã, é porque eu aceitei essa parada. Eu verdadeiramente aceitei esse negócio. Entendeu? Eu aceitei assim, e porque eu aceitei assim, sem reclamar, sem especular, sabendo como aquele povo lá, que ele falou assim, marque aquelas pessoas que estão vendo as coisas erradas, independente de onde está vindo, se é do profeta, se é dos líderes nacionais, de onde está vindo, está errado, clame a mim, que eu vou resolver a parada. E aí essas pessoas, você marque elas, porque nessas pessoas não vai acontecer nada. Não cheguem nem perto dela. Mas as demais que estão sendo influenciáveis, estão sendo magoáveis, que estão sendo preocupadas com mais prosperidade e riqueza do que qualquer outra coisa, essas se lascaram, meu bem. É verdade, infelizmente, né? Falei Infelizmente. para sempre hoje, né? Olha, Aí, no início, geralmente quem fala para sempre é tu. é. Eu posso falar agora, Manda. mas eu não vou parar de falar, olha só. Tem muita coisa pra falar. Tô Tá bom. brincando. Não. É... Tô brincando. O que que acontece? Se a gente chega lá no. Eu tô querendo pular já para o 18 aqui, não sei por quê. Ele Hum. começa lá do 12, do 1 ao 16, ele está falando sobre um ato simbólico. Eu e os simbolismos. Eu amo simbolismo. Ele está falando de forma dramática, né, de forma bem, bem exortativa, sobre a deportação do pessoal de Jerusalém. E ele fala também sobre o destino dos príncipes, dos sacerdotes, né, dos reis, como, por exemplo, o rei Zedequias, né, de Judá. Se você vê lá no 12 e no 13, ó, ele fala assim: o príncipe que está no meio deles levará aos ombros a bagagem e às escuras. Sairá e abrirá um buraco na parede para sair por ele, e cobrirá o rosto de vergonha, para que seus olhos não vejam essa terra. Olha só, ele está aqui falando sobre o príncipe de Judá, que era Zedequias, né? Falando sobre liderança, falando sobre sacerdote, falando sobre o povo, o qual deveria ter ensinado verdadeiramente, né, para a nação e ter cumprido verdadeiramente, é como o Marcelo falou, sobre corruptível e corrupto, né? E eles foram pessoas que foram exemplos negativos dentro dentro da terra de Jerusalém, né? Dentro desse povo escolhido. Lá em Isaías 6, de 9 a 10, fala assim:
Isaías 6, de 9 a 10, ele fala: Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna invisível o coração deste povo. Endurecei-lhes os ouvidos e fechai-lhes os olhos, para que os ouvidos e para que não venham ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo. Então eu disse: Até quando, Senhor? Ele respondeu: Até que sejam desolados as cidades e fiquem sem habitantes as casas, fiquem sem moradores e a terra seja toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra haja grande desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornar-se-á destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derrubados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco, né? Então, o Senhor está falando assim, que ele vai levar para Isaías cativos, vai destruir a terra. E Isaías, eu volto a falar, Isaías como Jeremias, como Ezequiel, preocupado com o povo, né? O amor pelo povo. E aí ele pergunta, mas até quando, Senhor? E o Senhor diz, até que seja tudo desolado, quando não houver mais ninguém na terra. Mas se sobrar a 10ª parte, vai sobrar destruída. Eles vão voltar destruídos, mas mesmo destruídos, serão a semente para que volte a crescer, né? Então o Senhor está ali falando para Isaías, que está preocupado com esse povo. Jeremias 5:21. E por que cegos? Por que sem enxergar? Porque eles estavam cegos. Eles se permitiram, por conta da sua iniquidade, serem escravos. E não perceberam que estavam sendo escravos. Então o Senhor mostrou qual era a escravidão que eles estavam servindo. Eles dentro de Jerusalém, libertos, estavam escravos. Suas almas estavam escravas. Que é o mais importante, é a alma, não é o corpo. Então Deus mostrou o que eles estavam fazendo com suas próprias almas, se aprisionando. Lá em Jeremias 5:21, Jeremias 5:21 fala assim, eu vou ler do 20. Anunciai isto à casa de Jacó, e fazei-o ouvir em Judá, dizendo, casa de Jacó é Jerusalém, é Israel. Casa de Jacó, Israel. Ouvi agora isto, ó povo insensato e sem entendimento, que tendes olhos e não vê, tendes ouvidos e não ouves. Não temereis a mim, diz o Senhor, não tremereis diante de mim, que pus a areia para limite do mar, limite perpétuo, que ele não ultrapassará? Ainda que se levante as suas ondas, não prevalecerão, ainda que bramem, não transpassarão. Mas este povo é de coração rebelde e costuma rebelaram-se e foram-se. Não dizem eles mesmos? Tenhamos agora ao Senhor nosso Deus, que nos dá a seu tempo a chuva, a primeira e a última, que nos conserva as sementes determinadas da cega. As vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados afastam de vós o bem. Então o Senhor está falando, seja bem-vindo, Marcel, Deus te abençoe. Então o Senhor está falando aí para Jeremias, esse povo, ele nem treme diante de mim,
Ele não me respeita, é um povo que não me respeita, ele sabe quem eu sou, ele me conhece de andar comigo. É um povo que me conhece de andar comigo e não me respeita. De outros carnavais. É, e não me respeita, é um povo que não me respeita. E eu vou me posicionar diante deles. Marcos 8:18 fala assim, porque a gente vê, né, o povo que verdadeiramente segue os mandamentos do Senhor, que ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, tá ali dizendo, Senhor, não faz isso não. Eu amo meu próximo como eu me amo. Não faz isso com eles não, tadinhos. E o Senhor está dizendo assim, não adianta. Eles não me querem, eu vou fazer para o bem deles. Para que eles entendam que assim como a alma deles está escravizada, a alma deles está perdida, eles entendam na carne. A carne não está querendo voltar para o pó? Vou mostrar para a carne o que ela está fazendo com a alma. Porque eu me importo com a alma. Porque é a alma que fica aflita. E a alma está me clamando, está dizendo, Senhor, Senhor, por favor, dá um sinal aí que esse povo está me levando para o inferno. Então eu vou ajudar aqui. Do meu jeito. Da única maneira que eles vão aceitar. Porque eu já falei desde Moisés. Não está ouvindo não? Você é surdo? Né? Meu pai fazia isso. Está ouvindo não? Tá surdo? Então senta aí você pensando o que você fez. Tá cego? Não tá vendo o que isso vai dar não? Meu pai falava assim. Quando ele não pegava o cinto. Dizia só, senta ali. Então, o Senhor pegou o cinto, né? Ele cansou. Ele disse, agora eu vou pegar o cinto para vocês. Meu pai dizia desse jeito. Quando ele falava, vou pegar o cinto, eu dizia, só não me manda buscar. Ele dizia, vai buscar lá no guarda-roupa. Aquele, assim, assim. Pois é, tô. Mas é por amor. E lá em Marcos 8, ele fala assim, 8:18, ele fala, tendo olhos e não vê, tendo ouvidos e não ouve. Caramba, Israel foi preso, condenado, passou pelo exílio babilônico. E tá lá em Marcos o Senhor falando de novo: você tem olhos, mas não vê, você tem ouvidos, mas não ouve, você não se lembra de quando eu parti os 5 pães para 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Vocês não se lembram da dor que vocês passaram no passado? É por isso que vocês elegem políticos. Volta lá e É pega o cinto no armário, que agora você vai aprender. por isso que nós elegemos políticos corruptos depois de 5 anos que ele sai do poder. Justamente por causa disso. Porque, mas ele Não se fez uma coisa lembra, tão né? boa para mim. Você está preocupado com o que ele fez para você ou você está preocupado com o que ele fez para o povo? Né? Isso que é mais importante. Lembre-se todos os dias que nós viemos para a Terra para servir, não para sermos servidos. Simples assim. Exatamente. E o quanto de verdade ele fez de bom para você? Porque assim, ele te corrompeu quando você aceitou o de bom que ele fez para você. Então Exatamente. tá fazendo de bom para tua carne, mas não tá fazendo para tua alma. Então Exatamente. assim, de bom, né? Pare Tá de cego. Se enganar. se enganar. Acabei de inventar essa palavra, Pare pare de de se se enganar. Eu vou colocar uma camisa assim, pare de se enganar. Vou mandar fazer uma Boa, camisa assim, vou usar gostei. ela. Vamos Posso fazer uma ler do pra mim vinte e também, um eu gosto. em diante? Não, ainda não terminei. Não? É, eu falei que eu ia falar muito. Então ele fala assim, para que os seus olhos não vejam a terra. Em outras traduções ele fala assim, para que ninguém possa vê-lo, nem possa ver. Porque o que que acontece? Para que seus olhos não vejam a terra. Que terra? Quando o Senhor fala do coração, ele chama de terra. Terra o quê? Terra fértil, terra seca,
terra, não é? Quando planta, planta na terra, e para que os olhos não vejam essa terra. Que terra? Essa terra seca, essa terra improdutível, essa terra miserável que vocês transformaram. Então, para que os seus olhos não vejam isso, e nem possa ver, né? E nem que a terra possa te ver pela sua vergonha. Você, como liderança, a sua vergonha, o que você fez, Homem ou mulher, ele vai sentar a corrupto, borracha amanhã. Homem ou mulher. miserável. Não tem É. não. Não tem não acepção não. Papai não faz acepção não. Lá em 2 Reis 25:7, ele fala assim, 2 Reis, tô terminando, Marcelo. 25:7, ele fala: aos filhos de Zedequias mataram a sua própria vista, e ele vazaram os olhos, ataram-no com 2 cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. Confirmação do que Ezequiel viu em sua visão, tá aqui. Zedequias foi levado, vazaram-lhe os olhos. Não tamparam os olhos dele, não. Vazaram-lhe os olhos e o levaram para a Babilônia. Furou de um Aí lado pro você vê. outro, meu. Ficou É, ceguinho. ceguinho, ceguinho mesmo. Já que você não enxerga mesmo, né? Não tá vendo o mal que você tá fazendo ao seu próprio povo, então Você não fica precisa dos cego seus aí. olhos. É. Mas Jeremias antes entrar 52 no reino dos céus faltando um olho. do que não entrar, né? Jeremias Exatamente. 52 fala assim, ó. Jeremias, tô terminando. 52 de 4 a 11. Jeremias 52. Só um segundinho. Eu marquei, acho que. Eu acho que eu marquei errado aqui, que tá em outro capítulo aqui, mas tudo bem. 52. Jeremias 52, 4. Ele fala assim: sucedeu que em o ano nono do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém. Ele e todo o seu exército se acamparam contra ela e levaram contra ela tranqueiras em redor. A cidade ficou sitiada até um ou 10º ano do rei Ezequias, ou Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, e não havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram e saíram de noite pelo caminho da porta, que está entre os 2 muros, perto do jardim do rei, e peito de os caldeus se acharem contra a cidade em redor, e se foram pelo caminho da campina. Porém, o exército dos caldeus perseguiram o rei Zedequias e o alcançou na campinas de Jericó. E todo o exército deste se dispersou e o abandonou. Então o tomaram preso e fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, na terra de Amate. E este lhe pronunciou a sentença. Matou o rei da Babilônia, os filhos de Zedequias, à sua própria vista, bem assim como todos os príncipes de Judá, em Ribla. Vazou os olhos de Zedequias, atou-os com 2 cadeias de bronze, levou a Babilônia e conservou no cárcere até o dia da sua morte. E olha que interessante, ele não era líder. Quando é que você sabe que alguém é líder? Verdadeiramente. Quando você diz que é? Quando você Quando tem esse um cara tem título? seguidores, né? O que que
os soldados de Zedequias fizeram? Eles fugiram. Eles fugiram. Porém, os exércitos, aqui antes, no 7. Então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram e saíram de noite pelo caminho da porta, que está entre os dois muros, perto do jardim. Porém, o exército dos caldeus continuaram a perseguir Zedequias. E o exército se dispersou e o abandonou. O abandonou. Ele não era líder. Ele não era líder. Ele tinha lá o título de rei, mas ele não era líder daquele povo. Porque se fosse, aquele povo não o teria abandonado. Teria morrido junto com ele, teria lutado até o fim. Mas não é o que acontece. Quando você não é líder, quando você não ama a Deus sobre todas as coisas, é o teu próximo como a ti mesmo, 99,9% de chance de você ser abandonado, ser deixado para trás, ser largado, né? E você vai ver isso de novo lá em Ezequiel 17, 18 ao 20, que a gente não vai dar spoiler, mas é quando ele fala sobre aqueles que pecam e vão morrer no pecado, na sua iniquidade, na perversidade, e a perversidade cai sobre eles. Mas aquele que se converte verdadeiramente, aquele que muda o seu caminho, que faz o seu caminho novamente correto, esse é perdoado e não é morto. Então o Senhor está falando que ele é justo, ele não é vingador. O projeto, se fosse vingança, ele diz, me perdoa, Senhor, não estou nem aí, eu quero te matar do mesmo jeito. Você fez mal para mim. Mas não é vingança, é correção, porque quando você diz, estou errado mesmo, Senhor, me perdoa, eu quero corrigir isso, e é de todo o coração, ele vira e fala assim, então vem comigo, meu filho, que eu vou te ajudar. Nem me lembro mais do que você fez. Porque Deus é assim. Ah, Agora simples, pode né? ver. É, simples. Simples assim. Bem, Fácil, né? não, fácil, né, não. Uh, vamos lá. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, que provérbio é esse que vocês têm na terra de Israel? Os dias passam e as profecias fracassam. Portanto, diga-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Darei um basta nesse provérbio, e ele não será mais usado em Israel. Mas diga-lhes: os dias vêm vindo e as profecias vão se cumprindo. Porque não haverá mais nenhuma profecia falsa, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel. Por isso que amanhã ele vai tratar com os profetas. Ele disse: Isso é agora. Já já eu trato com os profetas que estão fazendo essas besteiras. Porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá e não será adiada, porque eu falarei a palavra e a cumprirei, diz o Senhor Deus, enquanto vocês que são casa rebelde ainda estiverem vivos. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem: as visões que este homem tem se referem aos dias futuros, e as suas profecias tratam de tempos distantes. Portanto, diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: nenhuma das minhas palavras será adiada, e a palavra que eu falar se cumprirá, diz o Senhor Deus. Aquelas pessoas, né, Marcelo, que ficam assim, dizendo assim, ah, tem 10 milhões de anos que Jesus Cristo diz que está voltando, e eu não vejo esse Jesus Cristo voltar. Não é voltar é nada, isso é historinha. É, Foi do exatamente. E aí, Exato. quando ele voltar, que olhar para o lado, assim, ver que teve gente que foi embora, ainda vai ter gente que vai falar Tem assim, azeite na botija.
Sem Ainda vai. azeite na botija, vai se dar bem pra caramba. É. Aí ainda tem gente que vai falar assim, não, foram os ETs, né, que levaram. Mas foram mesmo, porque, né, são seres Nós extraterrestres. não somos desta terra. Exatamente. Eles Mas só foram vieram mesmo. buscar os que era dele. Eita, que eu quero E estar vai lá. ter gente que quando vê isso sendo cumprido ainda vai falar assim, nada, isso aí é evolução, né? Foi. Exatamente. Esse povo aí é. Exatamente. Ele diz assim, ó. Ele diz assim, ó. Falo, falo e nada acontece. E esse povo tá achando que sou eu que estou falando. Eles vão entender que não sou eu que estou falando, porque quando eu falo acontece. E outra coisa, me cansei de dar chance. Já tem muitos anos que eu estou dizendo para vocês que vão acontecer. Isso é pai quando diz assim: vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. E vocês Tô dão dando sorte, tempo de cagada. corrigir. Aí E a fala gente assim, dá uma sorte ah, danada, uma cagada danada, porque aí a gente faz o quê? A gente não acredita. Fala assim, não, ele não vai fazer, pô, já tem tanto tempo. Sabe aquele negócio que a gente chega e fala assim, isso dá choque? Aí você pega assim, não, não dá não. Ah, não, não dá não. Ah, não, não dá não. Aí você mete a mãozona assim, ó. Você mete mesmo, com vontade, você caga todo. Aí fez. Morri, eita, poxa, eu te dei chance para largar esse trem. Mas você não não acreditou quis, em né? mim. Não quis, né? Exatamente. E aí ele diz Ah, assim: ah. cansei dessa parada, minha palavra não tarda mais. O que eu disse que ia acontecer, vai acontecer e pronto. É a historinha da vassoura, né? Que fala assim, quem vai salvar os brinquedos? A vassourinha tá passando, quem vai salvar os brinquedos? Aí a mãe vai lá e cata os brinquedos com dó porque gastou dinheiro comprando, com dó porque a criança vai ficar sem brinquedo. Aí faz que nem eu. Um dia eu escondi tudinho dentro de uma gaveta, aí não veio ninguém para arrumar, sabe? Aí escondi tudo Uhum. dentro da gaveta e falou assim: ai, cadê isso? Eu não falei que a vassourinha tava passando? Joguei fora. Não era para jogar fora, não? Por que que não veio catar? Tá no lixo. Positivo. Tá no lixo. Positivo. Exatamente. Nunca mais. Quando a vassourinha tá passando, rapidinho vem catar. E É olha que verdade. eu ainda sou boazinha, né? Eu só escondi. Foi. É verdade, não jogou fora, né? Devolveu depois. É, Devolveu. O pai vai devolver lá na frente também. é. Aguarde, que ele vai Aí devolver o lá que que na frente. acontece? É verdade, vai devolver mesmo, vai devolver grandão, que ele é muito bom. É porque ele é pai, né? Ele não é É. padrasto. Mas então, o pai ensina, É, né? Isso que é legal. exatamente. Padrasto também, viu? Sim, É, porque sim, pai. sim. É. Filho do homem, lá no 22 fala assim: Filho do homem, que provérbio é esse que vos tendes na terra de Israel? Prolongue-se o tempo e não se cumpra as profecias? Vamos abrir lá em 2 Pedro 3,4. Papai do céu não gosta claro que ele é mentiroso, não, viu? Que ele não é filho do homem para que minta. Filho de homem, né? Para que minta. É, é. Nem homem para que se arrependa. É. 2 Pedro, eu achei. 2 Pedro 3,4 fala assim, ó. Ai, ai, dizendo onde está a promessa da sua vinda? Aquilo que eu falei. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem de um longo tempo onde houve céus bem como terra, e qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a aparecer o mundo daquele tempo, afogado em águas. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer.
que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam, que às vezes demoram. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Mas virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso, estrondoso, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e suas obras, e o que nela existe serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim, desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus, nova terra, nos quais habita a justiça. Então Deus está falando assim: eu dou para vocês oportunidade, e oportunidade, e oportunidade, e oportunidade, para que haja arrependimento, para que haja mudança. Mas quando eu vier, eu venho como um ladrão na noite. E aí aqueles que não se arrependeram, esses vão passar pela dor, vão passar pela aflição. E é isso que vocês estão buscando para a vida de vocês, de cada um de vocês. Mas aqueles que não estão buscando isso, estão buscando um novo céu, uma nova terra. Aguarde. Mas não aguarde parado, não. Por isso que eu falo para vocês assim, todos os dias. Eu falo assim, divulga aí, aperta o dedo no coração, compartilha, para que a palavra de Deus seja divulgada em todo mundo, para que o Senhor venha me buscar logo. Porque é esse papel que Ele me deu. E para que ele venha Divulgar. te buscar. Para que Ele venha me buscar, para vir buscar aqueles que querem, né? O Senhor diz que cada um dá conta de si. Não tem como você segurar na perna de ninguém para ir para o céu. E só quem sabe quem vai para o céu é Deus. E a gente não pode julgar. Por isso, quando você fala assim, até depois do fim, eu digo amém, que todos se convertam, né? E a gente se encontre no lugar certo. Porque a gente não sabe, né? Infelizmente. Ou felizmente, né? Então é isso que Deus está falando. Ele está dizendo assim: vocês estão achando aí que minha promessa está demorando porque eu sou bom. Eu estou dando tempo de vocês se arrependerem. Mas se vocês não vão se arrepender, eu não posso fazer nada, né? Só cumprir minha promessa. Então se arrependa. É o que ele está dizendo. Para de olhar que a promessa está demorando, se arrependa. Para que haja mudança, transformação. Ó, entrou um rapaz aí chamado Malaquias 3:10, tá vendo aí? Aí eu abri Malaquias 3:10, olha só que legal. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que não haja lugar suficiente para recolherdes. Aí o que ele fala? Fazei prova de mim, cobre, pergunte, ore, Exatamente. busque, reclame, mas reclame da maneira certa. Reclame aquilo. Que você tem direito. Reclamar no sentido de tomar posse. É isso aí. Então, tome posse da promessa. Olha só, quero abrir aqui de novo, todos os dias, na hora do trono, coloquem aqui os seus pedidos de oração, porque quando a gente for finalizar, nós vamos orar por eles, tá Mas bom? antes eu quero só ler mais um. É o último, tá bom? Promete? Prometo, esse é o último, tá? Tá lá em Deuteronômio 18, 21, 22.
Por quê? Você ia ler esse? Não. Deuteronômio 18, 21 a 22, que fala assim, ó. Se disseres no coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou, sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem suceder, como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Qual é Deuteronômio hum, 22, Deuteronômio 21, 18, 18, 21, 22. 18, 21, 22. Vou repetir ele amanhã. Não sei por quê, Tá bem, não sei. mas se você quiser saber, esteja aqui conosco amanhã, 12h05, direto do trono. É. Vou Então, o repetir Senhor tá ele falando amanhã, aí, né, porque tem alguma Marcelo? coisa amanhã muito importante voltada para isso. Não, não se engane. Se o Senhor disse que Ou vai seja, acontecer, pare vai de se, pare acontecer. de se, pare de se Se enganar. enganar. Pare de Para se de se enganar. enganar. Se Paizinho querido, maravilhoso Deus, príncipe da paz, grandioso conselheiro, Deus forte. Continuamos aqui diante do trono, com a boca no pó, Pai, com toda a enganar. humildade que o Senhor coloca no nosso coração, para continuar louvando, engrandecendo e glorificando o teu nome. Agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, por mais esta oportunidade, Amém. por este dia, esta segunda-feira, que é o dia que o Senhor fez. E o que o Senhor manda a gente se alegrar e se regozijar no seu dia. Nós nos alegramos e regozijamos no dia, orando, louvando e agradecendo a Ti por ele. Vamos tocar o amor na terra e transbordar na vida das pessoas. Paizinho Amém. querido, eu quero agradecer pela Tua palavra que é viva e eficaz e que não volta vazia. Quero agradecer verdadeiramente por cada uma das pessoas que estiveram nessa live, que entraram, saíram, que entraram e ficaram. Quero pedir uma bênção especial do teu trono para cada uma dessas pessoas. E essa bênção, Pai, está escrita na tua palavra. Essa bênção, Senhor, está escrita verdadeiramente na tua palavra. Que todas as tuas mais de 8.000 promessas sejam cumpridas em nossa vida, Pai. Mas que elas sejam cumpridas mediante a contemplação e realização dos seus pré-requisitos para que elas aconteçam. Jesus. Em nome de Jesus, que nos transformemos em pessoas ativacionais, Pai. E que realizemos, Senhor, cada dia, e que não se passe nenhum dia em que o Senhor cresça na nossa presença e que as pessoas continuem enxergando o Senhor em nós. E Amém. que, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, cada dia eu desapareça. Que cada dia eu, a Claudinha e cada um de nós desapareçamos, Senhor. Amém. Nós queremos, Senhor, verdadeiramente, que cada um de nós sejamos nada mais, nada menos que bichinhos de Jacó. É E que o verdade. Senhor seja verdadeiramente, Senhor, luz em nós. E que em nome de Jesus seja o Senhor visto cada dia, a cada caminhar, a cada passo da nossa jornada, com o propósito que é servir, servir. E, Senhor, eu quero te dizer e dar a liberdade, Senhor, em nome de Jesus, para a minha vida, para a nossa vida, que se a gente não está aqui nesta terra para servir, que a gente não serve para nada. É Em nome verdade. de Jesus, Senhor, ensina-nos a servir como o Senhor já ensinou na tua palavra. Entregamos verdadeiramente o nosso caminho, a nossa jornada em tuas mãos, em nome de Jesus. Que nós sejamos, Senhor, líderes que falam nada mais, nada menos que o que a tua boca diz. Que nós declaremos nada mais, nada menos o que a tua boca ordena.
e que nada mais, nada menos, não se passe nada, nenhuma vírgula em relação ao teu querer e à tua vontade, para que seja dito aqui ou em qualquer outro ambiente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Marcelo, acabei de receber sua mensagem aqui no WhatsApp perguntando se eu vou entrar. Não, já tô saindo. Beijo no coração. Até mais tarde, Beijo! inteligência emocional com a querida Sara. A gente vai falar sobre Linda, medo. linda, linda, linda. Tá É com uma medo? linda. 18h59. Tamo junto. Até depois do fim. Beijo! Eu que encerro, eu que encerro.